Então, muito boa noite. Vamos dar continuidade de uma forma simples ao estudo do Livro dos Espíritos e ao tema da hora anterior, feito pela nossa irmã Patrícia. Estamos no terceiro capítulo deste livro, no item A Alma Após a Morte. O Livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas, com respectivas respostas, e hoje vamos ver o que os Espíritos nos ensinam em mais duas destas questões. Então, na pergunta 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? E os Espíritos respondem: não tendes essa prova por meio das comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois muito frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. E Kardec completa: aqueles que pensam que na morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. Porém, estarão certos se entenderem por todo universal o conjunto de seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas não se diferenciassem no todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada poderia distingui-las umas das outras. Não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias. Porém, muito ao contrário disso, em todas as comunicações demonstram ter consciência do seu eu e uma vontade própria. A diversidade que apresentam em todas as comunicações é consequência da sua individualidade. Se após a morte houvesse somente o que se chama de o grande todo, que absorve todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então todas as comunicações do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, e de todas as espécies, alegres e tristes, levianos e sérios, é evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por manifestações incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre, que se podem comprovar. Também não pode ser posta em dúvida quando se tornam visíveis as suas aparições. A individualidade da alma nos foi ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Mas as maiores provas da individualidade da alma, nos diz Miramês, são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Portanto, desde sempre os espíritos se manifestaram como seres individuais. São muitas as provas dos que passaram para o outro lado da vida e que voltaram para comprovar que não morreram com o corpo físico. E a reencarnação é outra prova de que a alma continua viva. Ela volta cada vez que lhe é permitido para de facto se aperfeiçoar. Poderemos passar então à análise de outras coisas, das leis que nos regem e da inteligência suprema, que não iria preparar uma vida
qual seja a do homem, para breves momentos dessa mesma vida. Não seria lógico que Deus, nosso Pai, nos tivesse criado de uma vez apenas para uma existência, apenas para aqui estarmos num período de vida tão pequeno. Mas as provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura. No fundo, está íncito em nós. Nós acabamos por perceber isso. Criaturas segregando na sensibilidade de suas consciências que a vida continua em todas as direções, e essa é a maior alegria do espírito, em saber que o túmulo não é o fim, que as coisas não acabam aí. A doutrina espírita rasgou véus, anunciando com mais clareza pelos factos que a alma, além de conservar, depois da morte do corpo, a sua individualidade, se acentua cada vez mais na medida em que crescem os seus talentos espirituais. Portanto, não só a alma conserva a sua individualidade do outro lado, ela é uma só, mas lhe permite cada vez que vem, completar o seu estudo e ser criatura cada vez mais evoluída. Então, na pergunta 153, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, na sua individualidade, o espírito volta à erraticidade, volta à pátria espiritual, faz o seu regresso a casa, preparado para ficar, se já atingiu a perfeição, ou para regressar à escola terrena, para continuar aqui o seu aprendizado. E na linha A é perguntado aos espíritos de luz: não seria mais exato chamar vida eterna à vida dos espíritos puros? Aqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas para suportar? E eles, os espíritos, respondem: isso é antes a felicidade eterna. Porém, mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então podemos estar certos. Viveremos para sempre. Somos imortais, morando na eternidade de Deus. O que ocorre com as criaturas, o que se chama de morte, é simples troca de corpo. E cada vez que se trocam as vestes, as experiências se acumulam. Cada vez vamos sendo espíritos mais evoluídos, com mais sabedoria. E a luz se expande, a glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor. E eis aí a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. No Evangelho, em João, capítulo 3, versículo 16, no diálogo de Jesus com Nicodemos, encontramos a seguinte passagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que o deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será então que a vida eterna é simplesmente viver para sempre? Na verdade, esta expressão no contexto do Evangelho de João será muito mais abrangente. Seria muito pouco vivermos para sempre, sem qualidade. Somos espíritos imortais e, como tal, viveremos para sempre, mas a promessa de vida eterna não pode referir-se tão somente a viver eternamente, mas refere-se com certeza a uma vida plena, em plena comunhão com Deus,
em sintonia universal com a vontade soberana de nosso Pai. E para terminar, e falando ainda em vida eterna, trago uma passagem de Joana de Ângelis, do seu livro Vida Feliz. E ela diz-nos: quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, portanto, quando partimos abruptamente para a pátria espiritual, libertam o espírito terreno, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma, o corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Nada se perde. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo preparar-te desde já para a viagem inevitável, pensando sempre em termos de vida eterna. Agradeço então a vossa atenção.